Olá, tudo bem? Capítulo 8 agora do Refreshment. Esse capítulo trata do serviço de vigilância ATS. O serviço de vigilância ATS, a gente viu aí desde o início, né? Inclui vários serviços, o serviço radar, ADS e tal, etc. Mas eu queria destacar nesse capítulo a questão da velocidade da aeronave, tá certo? A aplicação e ajustes de velocidade, especialmente quando se presta o serviço de vigilância ATS, isto é usado. O detalhe é que para que é usado, né? Quer dizer, a princípio o controlador de tráfego aéreo, ele não deve, a princípio, né? Ele não deve mexer na velocidade da aeronave, até porque mexer na velocidade da aeronave, isto implica necessariamente em interferência muito direta na pilotagem. E outra, a questão de velocidade está muito relacionada à performance da aeronave, quer dizer, um ajuste que pode ser insignificante para uma determinada aeronave com certa performance pode ser muito complicado para outras aeronaves. E é lógico que exigiria do controlador de tráfego aéreo um conhecimento absurdo, porque existem centenas de tipos de aeronaves com performances diferentes, então a princípio é uma coisa um pouco delicada de se mexer. Mas então por que se faz ajuste de velocidades? Porque especialmente o controlador de tráfego aéreo que trabalha com vigilância ATS, com serviço radar, mexe com velocidade, manda a aeronave fazer determinados ajustes e tal. Isto acontece muitas vezes e isso acontece para se evitar excesso de vetoração, né? O que se chama de snake approach. Então, e para estabelecer sequenciamentos de aeronaves, aonde principalmente isso acontece, principalmente em áreas terminais, né, onde há um grande fluxo de aeronaves que se aproximam para o mesmo ponto para manter esse sequenciamento. Então se estabelece alguns regimes e se faz ajustes de velocidade. Então basicamente esse é o grande objetivo. Bom, tem uma coisa que é muito importante, né, que é a questão da velocidade. Então essa velocidade, a velocidade que o controlador de tráfego aéreo se refere quando ele está falando com a aeronave é a Indicator Airspeed ou AVI, que é a velocidade que o piloto olha ali do seu velocímetro. Então ele vai falar, ele normalmente indaga o piloto, confirma a sua velocidade indicada, e aí a partir da informação do piloto ele vai fazer o respectivo ajuste. Aí você deve estar perguntando, mas será que o controlador não está vendo a velocidade no radar? Não, veja, aquela velocidade que o controlador vê no radar não é a indicada que o piloto tem, tá certo? Ela é uma velocidade que o radar lê, certo? Que é muito parecida com a AVS. Não necessariamente, mas isso é assunto para depois. Então eu indago, confirmo sua velocidade indicada. Ele diz lá 180 nós, e aí eu aplico a redução de velocidade respectiva também em velocidade indicada. E isso, evidentemente, quando a aeronave está abaixo de 250 nós. As aeronaves que estejam acima de 250 nós, portanto lá em rota, em cruzeiro, acima de 250 nós, lá no espaço aéreo superior, a unidade de velocidade, então não falo em velocidade indicada, eu não falo em nó, mas eu vou falar em Mach, velocidade Mach, tá certo? E, bom, então como é feito em velocidade indicada? Abaixo de 250 nós, em múltiplos de 10 nós, certo? Então a gente sempre vai trabalhar múltiplos de 10 nós. Quando a gente fala no espaço aéreo superior, acima de 250, do nível 250, então aí a gente trabalha com Mach. E aí nós vamos falar em múltiplos de 0,01 Mach, né? Então, por exemplo, a aeronave está com 150 nós, eu falo reduza para 140 nós, múltiplo de 10. A aeronave está com 0,69 Mach, eu digo, é possível voar Mach, por exemplo, 0,72, veja que
eu vou ter múltiplos de 0,01 Mach, certo? Agora, os ajustes, né, devem estar dentro de mais ou menos 10 nós para a velocidade indicada e dentro de, em Mach, trabalhando aí em torno de 0,02 Mach, ok? Então, não pode ser coisas muito assim exageradas. Bom, você vai ver na figura 8.10 aí do livro, né? Você tem aí um quadro que eu fiz, né? Justamente para colocar algumas coisas de velocidade aí. E a gente vê o nível 250, você vê também aí o nível 150, você deve estar observando. Então, tem alguns detalhes aí, né? Especialmente são questões de provas isso aí. Quando uma aeronave vai iniciar a descida, por exemplo, está lá no cruzeiro e está no ponto ideal de descida. Então, uma aeronave é autorizado a iniciar essa descida no nível de cruzeiro. Então, essa aeronave não pode ser reduzida. Uma coisa mais ou menos óbvia de teoria de voo. É óbvio, quer dizer, se eu mando uma aeronave descer, a tendência, né, quando ela inicia a descida, é aumentar a velocidade que ela está. Então, não posso reduzir essa aeronave. Isso seria um pouco de incoerência. E é lógico, diz o regulamento, que ela não pode ser reduzida abaixo de 250 nós, né? O ajuste de velocidade, então a gente já falou aí, tem que ser múltiplos de 0,01 nó, né? Para acima de 250 nós, acima do nível 250 em nós. E os ajustes abaixo de 250 nós vão ser múltiplos de 10 nós. Observe aí abaixo do nível 150 também, né? Nós vemos aí que a velocidade mínima de ajuste da aeronave a jato, a velocidade é de 220 nós. Então, aeronaves a jato, né, não devem ser reduzidas abaixo de 220 nós. E deve-se deixar que a aeronave voe, né, na velocidade mínima limpa. O que é essa velocidade mínima limpa? Isso é um termo que é usado agora, veio recentemente com a INCA 100-37, o que é a velocidade mínima limpa? É aquela velocidade que a aeronave está limpa, ou seja, está sem flap, está sem trem, porque todos esses dispositivos, né, jogar trem reduz a velocidade da aeronave, jogar flap reduz a velocidade da aeronave. Então, o ideal é deixar a aeronave vir na velocidade mínima limpa, né? E outra coisa, a aeronave já está na aproximação final, ela não deve ser, eu não devo mexer, quer dizer, 4 milhas, imagine, a aeronave está na aproximação final de um procedimento. Então ela já deve estar estabilizada para a final de aproximação. Portanto, a 4 milhas da cabeceira não devem ser feitos ajustes de velocidade, sob pena de que eu interfira tanto que vou desestabilizar a aeronave na final, tá ok? Fica a dica então aí, até o nosso próximo vídeo.